Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos acompanham aí do outro lado. Eu sou o Will. Eu sou o Rodrigo Salvador. E esse é o Peregrinando, um podcast da nossa comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde a gente fala sobre temas da Igreja Católica e do mundo de uma forma mais descontraída, mas sempre com respeito devido. Hoje a gente tem um convidado super especial para falar de um tema que é instrumentos do amor que cura, né? A gente vai bater um papo muito legal e temos aqui o padre Danilo Razeira, que vai nos acompanhar. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, William, meu irmão, o Rodrigo. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nesse podcast Peregrinando, esse momento de graça. Também quero saudar aqueles que vão acompanhar o podcast nas suas casas. Que seja para nós essa noite esta partilha desse tema tão interessante, o tema da cura. A nossa missão como instrumentos de cura para o mundo, para as pessoas, né? Que seja para nós também uma luz para nos ajudar a aprofundar na nossa identidade cristã. Muito bom, muito bom. E já para introduzir esse assunto, né, que é instrumentos do amor que cura. Antes de ser instrumento para o outro, para o próximo, também devemos ser curados primeiro, porque ninguém pode levar aquilo que não tem, né? Senão seria uma hipocrisia muito grande eu querer ser instrumento de cura na vida do meu irmão, sem antes me deixar ser curado por esse amor que transforma. Como, né? Como deixar ser curado? Como ser aberto para esse amor que de certa forma é um amor que constrange, que é o amor de Deus, que olha para o nosso pecado de uma forma que não vê o que nós somos hoje, mas sim o que nós podemos ser, né? Esse amor que transforma. Vivemos em um mundo que às vezes não dá atenção para isso. E como a gente faz para se abrir primeiro, para ser curado, para depois fazer esse transporte, né? Esse levar o amor para o outro? Bom, eu acho que aqui o ponto de partida, né, o fundamento de toda a nossa conversa é muito claro. É a experiência do amor de Deus. Porque toda experiência de cura que a gente faz, a cura é um reflexo, né? É um sinal de uma experiência mais profunda de Deus que nos ama. Então, ser curado, no fundo, é a gente experimentar o amor de Deus, né? E assim, a gente, então, em primeiro lugar, na nossa vida como cristão, essa experiência de a gente se encontrar com este amor, a gente poder ser tocado, experimentar a nossa essência como filhos, isso realmente é o ponto de partida, né? A gente é curado para curar, né? Então, quando a gente olha, né, nós brotamos, nós fomos criados do coração de Deus como uma expressão do amor de Deus, né? Deus nos tira lá do coração dele, dá um beijinho, nos manda para este mundo, vai ser testemunha do meu amor. Mas quando a gente nasce, a gente é ferido pelo pecado original. Entram as desordens, entram as nossas limitações, entram as nossas fraquezas, as nossas misérias, os nossos medos e tudo aquilo que o pecado original traz como consequência. Então, a graça da cura, no fundo, é o quê? É esta graça que Deus concede a nós como um caminho de retorno à nossa essência, à nossa imagem e semelhança, aquele homem, aquele filho, filha que Deus sonhou. Então, à medida que a gente vai se restaurando nesse sentido, acolhendo este amor que nos renova, isso vai transbordando também para a vida daqueles que a gente vai convivendo, né? É um amor que a gente experimenta e transborda para os nossos irmãos. Perfeito. E ainda tratando nessa questão, né, de nós curarmos, né, a nós mesmos, as nossas feridas, num contexto aí de correria, né, de rotina muito apertada, né, muitos afazeres, como nos encontrarmos com o amor de Deus para então conseguirmos nos curar? Mas um encontro verdadeiro mesmo, né? Porque às vezes a gente se depara com muitas formas de evangelização, né? Temos muitas missas, né? Temos muitas pregações na internet, temos muitas possibilidades mesmo de ouvir uma pregação e tal, mas de fato, verdadeiramente, como que a pessoa consegue se encontrar? Estas formas são uma forma, né, que possibilita um verdadeiro encontro, mas como que o senhor falaria de acordo com essa correria do mundo, que a gente vê muitas pessoas fazendo muitas coisas, mas ainda, né, no fundo, machucadas, né? Como que elas conseguiriam se encontrar com este amor? É um desafio no nosso mundo, Rodrigo, porque assim, como a gente está
a gente continuamente é puxado para a vida fora, para a vida exterior, a gente tem muita dificuldade de se recolher e entrar no na nossa intimidade, né? No recolhimento do nosso interior, que é onde a gente encontra a presença de Deus, onde a gente encontra a palavra de Cristo que nos fala, a gente percebe a ação do Espírito Santo e a gente vai sendo curado. Então, aqui o desafio de a gente poder se recolher, a gente poder continuamente na nossa vida parar, meditar uma palavra de Deus, escutar uma música, esse movimento de a gente voltar para a nossa interioridade, isso é necessário para a gente poder ter este encontro restaurador, este encontro que vai curando o nosso coração, né? Porque assim, Deus ele cura em qualquer momento, Deus não impõe condições, mas a gente precisa estar ali de alguma forma atento, a gente precisa estar percebendo que Deus está ali, que Deus está falando. Então, esta exigência de um encontro com Jesus, com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus, é necessário para que a gente possa abrir o nosso coração para ser curado, porque senão Deus está derramando a graça. Deus sempre derrama a graça. Eu sempre gosto desta imagem assim, de Deus como uma nuvem que continuamente está derramando chuva de graça, chuva de cura. A gente pode estar andando no centro, Deus está derramando aquela graça. Mas uma coisa é Deus derramar, outra coisa é a gente acolher, é a gente se conectar a isso, né? A gente abrir o nosso coração e acolher e receber esta graça. Então, para isso existe esse esforço de uma interioridade. Então, por isso, onde normalmente as pessoas recebem a cura? Quando vão num grupo de oração, quando vão numa missa de cura, quando estão entre amigos, porque daí ela sai um pouco do ritmo da vida, do agito, ela vai até aquele lugar e ali ela prepara o terreno para receber. E quando a gente prepara o terreno, a gente recebe, né? Então, assim, claro que se a gente vivesse, mesmo no mundo, se a gente vivesse sempre nesta interioridade, nesse recolhimento, nesse silêncio interior, né, no nosso coração, a gente poderia fazer a experiência de cura andando na rua. Uhum. Se a gente estivesse com o nosso coração conectado. Sim. Né? Mas a necessidade desta intimidade no sentido assim, desta união com Jesus, desta atenção, isso é necessário para a gente poder experimentar a graça, né? Senão a graça passa. Sim. Uma coisa que eu fiquei curioso, padre, até com relação à sua vida mesmo, né? Eu soube que o senhor fez um tempo ali de caminhada com a Aliança de Misericórdia, né? A comunidade. Isso. Imagino que lá vocês tinham muitas missões que levavam essa boa nova, esse Deus, anunciavam esse Deus maravilhoso aos nossos irmãos que estão aí espalhados, que às vezes é porque a gente também tende a pensar que todo mundo conhece Deus, mas tem muita gente que não ouviu falar, né? Ou que ouviu falar de uma maneira distorcida, como um Deus muito bravo, um Deus que está lá em cima só esperando para mandar a gente para o inferno ou não, né? Ele não é um pai carinhoso. Como era esse movimento de o senhor ter que sair ali para, em missão, levar esse pai carinhoso, né? Esse anúncio de um Deus que muitas vezes as pessoas não ouviram falar? Era uma coisa mais simples, era mais difícil? Como que era esse contato? Uhum. Olha, antes de falar isso, é uma coisa interessante que ainda hoje eu percebo, né? Às vezes a gente fala, aquele Deus, a gente tem a imagem daquele Deus que é um Deus patrão, que é um Deus bravo, que fica lá vigiando a gente para dar uma bronca. Mas, meus irmãos, você sabe que muitas pessoas ainda vivem a relação com esse tipo de Deus? Tem esta imagem de Deus? Para nós isso é uma coisa que já está superado, vamos dizer, né? Que a gente tem uma catequese, mas tem muitos católicos que ainda têm essa imagem de um Deus que fica lá em cima olhando para ele, cobrando, exigindo, se você fez errado, você vai ser punido, né? Então, o desafio de a gente poder, como Jesus, né, apresentar o rosto do Pai, a imagem de Deus Pai, né? E na Aliança eu aprendi uma coisa, a gente aprendeu uma coisa muito, muito forte, né, que era enraizado na palavra constitutiva do carisma da Aliança de Misericórdia, que é Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim. Depois, ele me ungiu para proclamar a boa nova aos pobres, curar os corações feridos, libertar os cativos e restituir a vista aos cegos. Então,
a missão de Jesus de evangelização, ela se baseava em 4 eixos, vamos dizer assim: pregar a palavra, curar os corações feridos, a cura interior, libertar os cativos, então a libertação espiritual, e proclamar e restituir a vista aos cegos, então a cura física, né? Então, essa percepção, assim, a gente era formado um pouco nesse mesmo desejo. Então, quando a gente saía de evangelização, para fazer as evangelizações, a gente tinha sempre esse ardor, né? Vamos pedir essa graça para que o anúncio da palavra possa levar essa experiência, né? Da cura, da libertação, cura física e, acima de tudo, da proclamação da palavra. Então, na aliança, a experiência que a gente vivia lá de evangelização era sempre esse desejo de poder levar essa experiência do amor de Deus, né? Do amor de Deus Pai para as pessoas, do amor do Pai. Então a gente falava muito do Pai, vamos despertar para essa graça da filiação. Era sempre mais ou menos nesse sentido, né? Porque o carisma da misericórdia é você revelar o rosto da misericórdia do Pai, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, ainda falando um pouquinho, né, do tema que o Will começou no nosso podcast, sobre a nossa própria cura. Em algum momento lá na aliança, ou até antes, o senhor se deparou, né, algum momento marcante, né, que o senhor foi curado primeiro, antes de repente levar, né, esta cura através da missão? O senhor tem algum... Olha, Rodrigo, Deus sempre agiu de uma forma meio esquisita assim comigo, né? Desde a época de grupo de jovem. Esquisita no bom sentido, né? Eu sempre vivi algumas experiências assim, meio diferentes, assim, que eu não esperava que fosse viver, né? Uma delas, por exemplo, eu lembro a primeira experiência do repouso no Espírito que eu teve. Gente, mas tomei um tombo. A cadeira virou com os 4 pés para cima e eu encaixei assim exatamente no vão dos 4 pés da cadeira. Nossa. Então assim, mas eu não lembro nada, né? Realmente assim, eu lembro que foi uma experiência muito forte, né? E também eu tinha ainda meus 18 anos, né? Tinha aqui todo ano tem um rebanhão aqui no ginásio do 15, né? Então eu não vi a hora de chegar o carnaval para ir no rebanhão. E num dos rebanhões foi os missionários da Aliança. A Aliança estava bem no comecinho, era 2003 ainda, era o 3º ano da comunidade. E nessa época o senhor ainda não estava na Aliança? Não estava começando a conhecer a comunidade, né? Certo. Pouco depois o meu irmão, o Padre Leandro, foi embora como missionário e aí eu comecei a participar assim como jovem, amigo, né? E teve um momento de oração que ali, pelo que eu me lembro, foi a primeira experiência de cura que eu vivi, né? Que foi uma oração que a gente estava rezando pela cura paterna naquela tarde. Uma tarde foi a cura da mãe, outra tarde ia ser a cura da paternidade, em relação à experiência de pai. E ali, realmente, assim, eu fiz aquela experiência de ser curado, então eu sentia aquele toque de Deus na minha alma, assim, aquele toque diferente, aquela presença, né? E, de novo, eu caí no repouso do Espírito Santo. De novo. Mas assim, hoje eu entendo, olho para trás, eu acredito que realmente era uma experiência verdadeira, porque primeiro, eu não tinha conhecimento daquilo, então eu não forçava aquela experiência, eu era aquela fé meio ingênua ainda, meio nascente, né? Então eu vivia, né? Então, e eu de novo caí no repouso do Espírito Santo, e lá realmente assim, eu vivia com uma experiência de cura, mas foi um sentido de uma cura interior. Cura de medo, cura de sentimentos assim, de insegurança que a gente tem, de desamor. Eu me lembro muito isso, um sentimento de desamor, né? Eu lembro que eu vi imagens assim do meu pai quando eu era pequeno, voltava imagens do meu pai comigo, criança, e eu sentia Deus falando, mas está vendo como você é amado, né? Bom, eu só lembro que acabou o momento, aí eu comecei a ouvir a música voltando, o louvor, e eu falei, nossa, acho que deixa eu ficar de pé, né? Fui ficar de pé, a gente não tinha força para levantar. Nossa. Não tinha força. E aí eu queria levantar, não tinha força, eu sei que passou uns minutos, eu falei, não, eu preciso levantar, eu já estou ficando meio envergonhado. Levantei. Mas assim, meu corpo, eu estava realmente meu corpo assim, estava entregue. Levantei, pum, caí de novo. Não tive força para ficar de pé. Eu perdi as forças da perna naquele dia. E assim, não conseguia ficar de pé. E aí eu sentia também Deus falando através daquilo lá.
que a partir daquele momento não era para eu contar mais com as minhas próprias forças, né, para caminhar. Nossa. Ele falava, não, eu não quero que você caminhe com as tuas forças, você agora vai caminhar confiando em mim que sou o teu pai, né? Nossa. Bom, daí eu sei que acabou o momento, lá no Rebanhão, aí foi pro intervalo, todo mundo saiu ali do ginásio, foram lá, e aí eu deitado lá, rapaz, não conseguia mais levantar. Você ficou deitado? Fiquei deitado, não conseguia, perdi a força. E aí eu falei, ai Jesus, o que está acontecendo? Aí eu só lembro que chegou um dos servos, falou assim, isso aqui está no repouso ainda, o que a gente vai fazer? Bom, aí pegaram 4 homens, pegou um pelo braço, outro pelo braço, pela perna, e me tiraram carregado do ginásio. E me jogaram lá na salinha que tinha a Eucaristia, lá de intercessão, que o Santíssimo estava exposto, e me jogaram lá. Tipo assim, balança caixão, pá, jogou. E aí eu fiquei lá, depois de uns 15 minutos, aí eu voltei, mas aquela foi uma experiência forte de cura que eu vivi, foi uma cura interior, justamente na relação, no sentido da paternidade, da experiência do amor, daquele sentimento de rejeição que a gente traz, né? Então, assim, tem muitas... A gente é marcado... Nós nascemos perfeitos, né? Nossa alma nasce perfeita diante de Deus. Quando Deus tira a nossa alma do coração dele, lá na eternidade, nossa alma é perfeita. Mas no momento onde a gente vive o nosso, vamos dizer assim, o nosso momento da encarnação, né, onde a gente é gerado, ali a gente já está suscetível a todos os condicionamentos do pecado original. As concupiscências. As concupiscências. Então ali começam as nossas feridas. Aí depois uma experiência, por exemplo, no ventre da mãe, que a gente muitas vezes pode viver no nascimento. Eu, no meu caso, né, eu e meu irmão, eu fiquei 12 dias, acho que na incubadora, antes de poder voltar para casa, né? Então, tudo aquilo vai marcando. E fica. A gente, sem perceber, vai registrando aqueles registros, né? Aquelas frases registros de desamor, que nós somos um peso, que nós somos um problema. Por exemplo, né, já vi isso daí, às vezes, o nenenzinho está lá no hospital. E aí a mãe foi visitar, a mãe não pôde levar o nenenzinho embora. Aí a mãe saiu chorando. Chorando por quê? Estava triste de deixar o nenenzinho lá. Mas a leitura que o nenenzinho fez no inconsciente dele foi, se minha mãe está chorando é porque eu deixo minha mãe triste. Eu não faço minha mãe feliz. Nossa. Então aquilo grava no coraçãozinho da criança e aquele registro ele vai condicionando ao longo da vida. Mas é uma leitura que a pessoa fez, né? Então, assim, naquele momento dessa cura, realmente, assim, foi uma virada de chave, né? Onde eu experimentei de uma forma, assim, mais profunda o que era a experiência do amor do pai, da paternidade na minha vida, né? Perfeito. Uma dúvida, padre, agora que o senhor falou sobre o repouso no espírito, né? Somos, graças a Deus, em muitos católicos, temos muitos católicos espalhados, alguns com uma catequese melhor, algumas pessoas que já têm um entendimento, né, sobre doutrina e sobre experiências assim com o Espírito Santo, mas tem outros que não sabem o que é um repouso do espírito. Essa experiência do repouso, ela pode acontecer com todo mundo, ela é para alguns, e tem pessoas também que ela entende isso, mas ela tem um bloqueio, ela fala, comigo não quero que aconteça esse momento, né? Ela não se abre, ela repente, não se abre, firme. Ela até evita os momentos, quando está tendo alguma exposição, ou passeio ali, né, do Santíssimo, ela acaba se bloqueando sobre isso. Essa pessoa, ela consegue vencer esse bloqueio também, para ter essa experiência desse contato, desse carinho com Jesus? Consegue vencer. Acho que aqui é um trabalho que a pessoa precisa fazer interiormente de um bom discernimento. Todos nós temos que fazer. Aliás, todos os dons do Espírito Santo, sobretudo esses dons que são os dons mais espetaculares, que a gente chama os carismas mais extraordinários, uma cura, uma palavra de profecia, o dom da línguas. Hoje, apesar de não estar na Bíblia, a gente reconhece isso como um carisma do Espírito Santo, o repouso do Espírito Santo, que é uma graça que ele concede àquela pessoa naquele determinado momento. Isso tudo precisa ser vivido com muito discernimento, né? Porque se a gente não vive com discernimento, com equilíbrio, com maturidade, realmente a gente pode distorcer aquele dom, usar aquele dom de uma forma abusiva ou manipular a pessoa para que ela possa viver uma experiência que no fundo não é uma experiência do Espírito Santo, é uma experiência humana. Isso eu já vi muito, né? Talvez uma euforia, a pessoa tá tão assim... Uma euforia, ou assim, eu quero repousar, que a pessoa... Eu já vi, o próprio Rebanhão, nesse mesmo que eu estava aí,
Eu fiz essa experiência, para mim marcou muito, mas no dia seguinte, no domingo seguinte, teve um outro momento de oração e eu vi uma mulher, ela estava do meu lado, começou a oração, expôs Jesus, daí ela foi deitando devagarinho, ela foi arrumando aqui, ela foi arrumando ali a bolsinha. Deixa eu ver se não tem ninguém atrás. Aí ela deitou assim, toda lá, pôs a mão assim, estava no repouso. Eu fiquei olhando para aquela mulher. Aí daqui a pouco o filho dela cutucou. Mãe, acorda, mãe. Aí a mãe lá, no repouso do Espírito Santo. De novo, mãe, acorda, mãe. E a mãe, silêncio. Na terceira vez, mãe, acorda. Aí a mãe estava com a mão assim, virou um tapa na mão. Ô menino, você não está vendo que eu estou no repouso do Espírito? E voltou no repouso do Espírito Santo. Então, assim, a questão do repouso, ele é um dom, é uma graça que Deus concede àquele momento a determinada pessoa, porque Ele sabe que ela precisa dessa experiência do descanso. Normalmente, a pessoa que cai no repouso do Espírito, ela também experimenta em conjunto uma experiência profunda de cura, né? Sempre tem uma ação mais profunda. Então, é um momento forte. Só que, infelizmente, muitas vezes isso acabou sendo um pouco banalizado, né? Então, as pessoas caem de uma forma forçada, ou muitas vezes o que aconteceu, os servos vão e empurram a pessoa. Sim. Então, você empurra alguém, você acaba bloqueando a experiência daquela pessoa. Então, assim, o Espírito Santo não precisa que a gente repouse para ele agir no nosso coração. Então, acho que isso é importante também a gente sempre retomar. A ação do Espírito Santo, ela vai muito além de qualquer manifestação física, repouso, sentimento, calor, emoção, né? Ele é espírito, né? Então, assim, as pessoas se fixaram muitas vezes no elemento sensível, sensorial, de sentir, de repousar, e isso acabou, de fato, prejudicando um pouco essa experiência, que é uma experiência genuína, né? Tanto que tem muito lugar, inclusive dioceses, que foi proibida a experiência de repouso, né? Porque as pessoas não tinham maturidade para poder lidar com esse dom. Mas quando você tem maturidade, quando você tem uma formação, um bom preparo, e isso acontece de uma forma espontânea, que não é isso, claro, isso não é toda vez que acontece, mas ali sim é uma graça genuína de Deus, né? Perfeito. Sabe que tem uma coisa que me incomoda um pouco no mundo que a gente vive. Pode ser uma percepção minha também, mas é que as pessoas falam muito e elas escutam pouco. Então todo mundo quer falar. Você vai contar alguma coisa para alguém, ela não está mais disposta. Lógico que não é todo mundo que é assim, mas às vezes você vai contar alguma coisa para alguém, ela nem escuta e ela já fala outra coisa. Então você vai contar, nossa, eu tô com um problema lá no meu trabalho, a pessoa fala, e o meu? Você não sabe do meu então? Aí ela começa a falar e aí, para mim, é muito ruim, porque às vezes eu só queria desabafar com alguém, sabe? A gente é assim às vezes, né? Vai falar, nossa, eu tô passando por uma dificuldade, a pessoa, e eu que tô doente? E aí já vai, aí traz pra ela e fala. Eu acho que é uma coisa meio do mundo, que as pessoas estão mais dispostas a falar do que a escutar. O escutar, ele também é uma cura pro outro, né? Seria um instrumento de cura, porque assim, que momento que eu paro aqui, que eu consigo escutar o Rodrigo que está com um problema aqui, às vezes, nem que eu não consiga dar a solução, mas o simples fato de você parar para escutar já é muito grande, já é uma cura para o outro, não? Uhum. A tendência do homem moderno é o egocentrismo, é isso que você falou, é eu no centro. Então a pessoa vem para conversar com você, você volta a se colocar no centro, não é importante o que ela está me falando, é importante o que eu quero dizer, né? O egocentrismo, ele vai atrofiando a nossa percepção de espiritual, do serviço, da caridade, do amor, né? Então, ao contrário, quando a gente se descentra de nós, a gente dá espaço para o Espírito Santo poder agir, para esse amor que está em nós. O Espírito Santo não está fora de nós, o Espírito Santo está dentro, né? Quando a gente descentra de nós, das nossas limitações, necessidades, a gente dá espaço para o Espírito Santo poder agir através de nós, né? Cristo poder viver em nós, né? A gente teria que viver Cristo centrados, né? Pessoas cristocêntricas. Então, quando alguém se abre para escutar alguém, William, você faz esse esforço. Você está se centrando, você está acolhendo aquela pessoa. Da tua parte, isto é um gesto de caridade. Na caridade, Deus se faz presente.
Onde há amor, aí Deus está, fala a palavra. E Deus se fazendo presente, Deus age, Deus toca, Deus cura. Por isso que muitas vezes quando alguém vem, fala, e ela se sente acolhida por você com caridade, a pessoa sai, nossa, eu estou saindo mais leve, eu estou saindo em paz. Mas claro, na tua escolha de se descentrar, deixar Cristo viver em você e você amar aquela pessoa, você está levando Deus para o coração dela. Então, aqui também tem uma dimensão que a gente poder fazer ainda uma outra leitura nesse sentido. Nós somos comunicadores da graça de Deus. O que são os carismas do Espírito Santo? Os carismas são manifestações da graça de Deus. Carismas vêm de haris, da graça, né? Então, os carismas do Espírito Santo são manifestações concretas da graça. Então, tem pessoas que têm esse dom de acolhida, de escutar. Você chega perto dela, você começa a falar e a pessoa te escuta, a pessoa é atenta, ela tem empatia. Esta pessoa, se ela vive, se ela tem uma dimensão de fé, a gente também pode dizer que aquele dom de serviço que ela tem é um carisma. É uma manifestação da graça de Deus que habita no coração dela. Mesmo sem falar, a pessoa que tem, vamos falar assim, o dom do acolhimento, da escuta, ela cura só escutando, em silêncio, seria isso? Cura só escutando. Você pode curar alguém dando um abraço. Lembra esses vídeos que a gente assiste na internet? A pessoa está na praça, posso te dar um abraço? Sim. E a pessoa naquele momento se sente amada e chora. Então, foi uma manifestação da graça, do amor de Deus. Então, por isso, o tema do nosso podcast, nós somos curados para sermos instrumentos do amor, instrumentos de cura. Mas isso vai se manifestar em cada um de nós de uma forma diferente. A cura não é só a gente dizer, posso impor as mãos e fazer uma oração por você, mas a cura também vai acontecer numa acolhida, vai acontecer num gesto de caridade que você faz, num serviço que você faz. Jesus, acho que em algumas passagens bíblicas, ele sempre pede, o que tu queres que eu te faça, porque ele quer escutar do outro, o que o outro quer. No poço, lá de Jacó, com a samaritana, ele senta no poço, só ele e ela, ele pede água para ela, e ali, através de um diálogo, ele consegue fazer com que ela abra o coração dela para ele, para que ele consiga curar. Então, Jesus também foi um mestre da escuta. Sim, e ele era, vamos dizer assim, ele era completamente centrado no amor, em Deus, no Espírito. Então, em cada encontro que Jesus tinha, Jesus ele descia completamente na realidade daquela pessoa. Então, da samaritana, você veja, na samaritana Jesus nem pôs a mão nela. Vem aqui, vamos... Não, Jesus só acolheu, ela se sentiu compreendida por Jesus e ela foi curada. Aí depois para o cego de Jericó, ele impôs as mãos, ele fez o barro, colocou no olho. Então, em cada encontro, Jesus, isso que é bonito em Jesus, Jesus não tinha métodos. Jesus, sim, ele vivia na liberdade, nessa liberdade. Então, aqui é o convite para nós. Nós também, na nossa identidade como cristãos, a gente viver nesta liberdade e entender que cada momento nós podemos comunicar esta graça de Deus, do amor. Amor e cura são faces da mesma moeda. Você está amando uma pessoa, você está curando ela. Acho que Jesus ele não enxergava a pessoa, o como ela era ou o como foi o passado dela. Vamos pensar na samaritana, que tinha toda uma questão dos maridos, que era de uma região que os judeus, por ser, ela ser da Samaria, os judeus tinham uma certa rincha, chamavam que o povo samaritano de idólatra. Então Jesus em nenhum momento se apegou a isso. E no contexto daquela época a mulher era marginalizada, não podia, conversar em público, tinha toda uma questão preconceituosa da época. Em nenhum momento ele se apegou a isso. Ele se apegou ao coração daquela pessoa. Ele olhou ela como um templo do Espírito Santo, olhou ela como uma filha de Deus. Isso, então, o que movia Jesus? O amor, a caridade. Isso movia Jesus. Então, em cada momento, aquilo transbordava de uma forma diferente. Numa compreensão, numa acolhida. A cura, ela é um transbordar da caridade que está em nós, do amor de Deus que está em nós. Todas as obras, na verdade, cura, tudo que Jesus fazia, cura, milagre,
prodígios, tudo aquilo era manifestação do amor de Deus, era uma concretização do amor de Deus, né? Acho que nesse sentido também, quando a gente olha para Jesus, a gente entende a nossa identidade como cristão, porque muitas vezes, não sei se vocês já escutaram isso, né? A gente tem aquela noção, e a gente foi, vamos assim, educado dessa forma, né? Sobretudo quem pertenceu muito ao movimento da renovação carismática, né? Então, assim, as pessoas falam, eu não tenho dom de curar. Existe o Ministério da Cura, né? O Ministério Específico da Cura, que acho que é o Ministério São Rafael, se eu não me engano. Então você tem informações. Então, às vezes já aconteceu de chegar assim, Vivi, você pode rezar por mim? Ah, não, mas eu não tenho eu não tenho o dom da cura, né? Então, assim, de alguma forma, teve uma tendência disso ficar um pouco formatado. Mas, claro que eu entendo que é importante a formação, é importante o aprofundamento, para que a gente não caia em abusos, a gente não caia em manipulações. Mas, meus irmãos, nós temos que ter essa convicção. O amor de Deus que está em nós, esse transbordar do amor, em cada momento, a gente é chamado a fazer esse transbordamento do amor. Então, todos nós temos em nós a capacidade divina de poder ser instrumento de cura. Porque não por nós, mas por quê? Por causa desse movimento de a gente poder acolher a enfermidade, a dor do outro como Jesus. Então, se alguém um dia parar e perguntar, por exemplo, né, já aconteceu na rua, você pode fazer uma oração por mim? A gente tem que ter esta serenidade interior de se descentrar naquele momento e falar, tá bom, vou fazer. E naquele momento, com amor, a gente reza, a gente abençoa, a gente pede que Deus possa tocar. Se vai tocar ou não depende de nós, a cura não depende de nós, é a graça de Deus. Mas o fato de a gente se abrir e rezar, a pessoa se sente amada. Então, acho que essa liberdade a gente precisa ir reconquistando na nossa vida cristã. Porque tem gente que fala assim, é melhor não, porque eu não estou preparado, porque eu não sei. Então, a gente acaba bloqueando, de certa forma, aquele espírito que está vivo em nós, né? Porque às vezes olha para si, né? Fala, não, eu não estou preparado. Mas na verdade só vai. E Deus vai agir. Não é você quem vai fazer. Não é as suas palavras mais bonitas ou menos bonitas. É o seu abrir do coração para que o Espírito haja, né? Quem cura é Deus, né? Exato. Uma vez eu escutei um testemunho que achei bem interessante, né? Foi o testemunho de um pastor evangélico que eu conheci. Então ele disse assim, que ele tinha os horários de atendimento. Aí um dia foi um senhor lá que estava passando por uma enfermidade muito grande, falou, pastor, você pode rezar por mim? E o pastor naquele dia estava com a cabeça cheia, não sei o que e tal. Ele falou, rapaz, agora... Daí ele pensou, falou, vamos fazer o seguinte, volta daqui 3 dias. Hoje eu não vou rezar por você, porque por 3 dias eu vou jejuar, vamos rezar, vamos nos preparar, daqui 3 dias você volta e a gente reza. Então o rapaz falou, não, tá bom, pastor, pode deixar, vamos se preparar então. E ele foi, e o senhor rezou, se preparou, fez jejum, porque ele queria cura. E o pastor falou, esqueceu, nem lembrou, falou para despachar o cara do escritorinho dele, né? E aí, passou um dia, não lembro 2 dias, no 3º dia, ele ia vir depois do almoço. No 3º dia, ele já nem lembrava mais desse compromisso, então ele falou que de manhã ele fez um serviço em algum lugar, depois ele saiu lá com o pessoal do trabalho dele, foram numa churrascaria, comeram churrasco, ele voltou empanturrado para casa, quando chegou no escritório apareceu o bendito lá. Falou assim, pastor, vim aqui para o senhor poder fazer oração por mim. Aí o pastor já tremeu na base, já ficou pesaroso. Ele falou, nossa, mas eu não rezei, eu não jejuei. Jesus amado, esqueci. Se sentiu completamente miserável, né? Mas o rapaz estava lá, ele falou assim, então tá bom, vamos rezar então, já que o senhor está aqui. E aí quando ele foi rezar, quando ele foi rezar pela pessoa, começou a rezar no coração dele, pedindo perdão para Deus, Senhor, perdão, eu sou indigno, olha, eu não me lembrei, toda aquela indignidade, aquele sentimento, e Deus falou, e ele rezou, e naquele momento o rapaz ficou curado. O rapaz ficou curado. E depois Deus falou assim no coração daquele pastor,
eu não curei porque você é bom. Eu curei porque eu sou bom. Então, olha que interessante, né? Você falou, eu não vou rezar porque eu não sei, eu não estou preparado. Sim. E nós estamos autocentrados. Agora, se a gente tem essa compreensão, não, eu vou rezar, porque eu sou um mero instrumento, gente, nós somos pau de galinheiro, nós somos miseráveis mesmo, né? Mas eu vou rezar porque Deus é bom e Deus pode curar, né? Então, isso liberta também o nosso coração e dá mais coragem para a gente poder exercer, praticar isso na nossa vida, né? E nós, como humanos, às vezes temos essa prepotência, né? Essa arrogância de achar que é eu que faço, que é eu que tenho que ser bom. E é como o padre falou, e como fala o nosso título aqui hoje, somos instrumentos, né? Um instrumento, como se fosse um violão na mão do músico. Se o violão ficar paradinho ali, ele é um instrumento que não está produzindo nada, né? O violão não é bom por ele próprio. Ele é bom na mão de quem sabe usar um violão. Na minha mão não, mas na mão de um músico é como se fosse nós na mão de Deus, né? Então, assim, nós somos falhos, humanos, pecadores, miseráveis, meros instrumentos, né? E estava falando também sobre como Jesus é maravilhoso, né? Jesus ele curava no olhar só. Já pensou? Ele olhava para a pessoa, ele não precisava tocar, falar, ele só olhava e a pessoa ficava curada, porque ele enxerga muito além, né? Ele não enxerga o Will como um pecador miserável, mas sim o que ele pode ser, o que ele pode voltar para a casa do Pai. Então esse é o olhar de Jesus que cura. Eu estava lembrando também aquele filme que é da Paixão de Cristo, com o Mel Gibson. O bom, esse é o bom, esse aí, com o Mel Gibson mesmo. Ele estava falando do ator que fez Jesus, que é um filme assim, muito bom para assistir, né? E o ator teve uma cena que ele vai ser julgado junto com Barrabás. E o ator que fez Barrabás falou que o simples olhar de alguém que estava encenando ser Jesus já tocou ele. Você viu esse depoimento? Nossa, não cheguei a ver. É um depoimento muito forte. Acho que ele acaba se convertendo também, ele acabou se convertendo. Momento. Ele fala, é um ator acho que espanhol, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele agora. Ele fala que ele se converte, que ele não era católico, não era praticante, nada. Ele se converteu na cena. Nossa. Ou seja, era um ator encenando ser Jesus, né? E o outro ensinando ser Barrabás, e ele foi tocado. Assim, só no olhar ali, ele falou, a forma como ele me olhou já me mexeu muito comigo e me levou à conversão, naquele momento. Um ator, né? Um ator. Agora você imagina Jesus, caminhar com Jesus, ele olhando para você, né? Hoje a gente tem uma dimensão, mas os apóstolos, os discípulos, eles caminhavam com o mestre, eles tiveram esse contato, digamos assim, mais físico, né? Então imagine que maravilhoso é isso. E Jesus era esse, ele curava com o olhar, né? Um pouco a gente pode ver também um pouco desse amor com as mães. O que acontece? Agora que eu tenho 2 filhos pequenos e a gente vê muito isso, porque o pai é um pai, né? Tem um tipo de pessoa ali. E a mãe, ela cura com abraço. Então, assim, às vezes a criança está brincando, acontece muito comigo. Se meu filho está brincando, pequenininho, não sei o que, caiu e ralou o joelho. Sabe aquela ralada gostosa que dá no asfalto, assim? Você tira aquele negócio? Nossa. Aí ele vem chorando para mim, eu tento consolar, não sei o que. Aí ele vai para minha esposa, que é a mãe. Cara, é um negócio mágico da mãe. Ela abraça a criança e a criança vai acalmando. O pai, se ele tentar fazer isso, não é do mesmo jeito. Ele tem outra coisa, a diferença, eu acho que a mãe tem alguma coisa dela, né? Que tem esse dom de Deus, é dom de Deus, né? Da natureza da mulher, é criação de Deus, né? É um colo, né? Um colo que a mãe dá, né? A acolhida. Então, eu acho assim, quando a gente, né? Em resumo, né? Quando a gente escolhe de viver no amor e amar, a gente se torna instrumento de cura. Seja pelo olhar, por uma palavra, uma forma pelo inconsciente, sorriso, né? Consciente. Sim. Mas a consciência qual é? A consciência de que a gente
de que Cristo vive em nós. A escolha, a consciência de ser cristão. Sim. Ele vive em mim, Ele me amou, por mim se entregou, não eu vivo, Ele vive em mim. Então, à medida que a gente vai vivendo nesta consciência, o amor vai se tornando concreto. De uma forma natural, vamos falar assim. Numa Você não forma precisa pensar, agora eu vou curar. Não, como Isso. você está perto do amor, automaticamente você acaba curando porque o amor habita em você. O amor habita em você. Você falou do olhar. Eu conheci um senhor do Rio de Janeiro, carioca, que ele era assim, ele tinha uma vida completamente entregue, doada para a igreja. Mas, gente, esse homem servia, esse homem evangelizava, ele ajudava os pobres, ele era um furacão. E um dia, conversando com ele, estava eu e minha mãe, muitos anos atrás, e minha mãe perguntou, mas como é que foi a sua conversão? Ele falou assim, olha, eu era um trambique, eu era um sem vergonha. Mas quando o Papa João Paulo II veio aqui para o Rio de Janeiro, e eu vi, nem sabia quem era, eu falei, nem sabia que era o Papa. E estava aqui aquela multidão, todo mundo se apertando, e aí eu vi que estava vindo um carrinho lá longe. Falei, nossa, deixa eu chegar para ver o que é isso. Aí, o que está acontecendo? Ah, é o Papa que está passando, o Papa vai passar aqui, nessa calçada aqui. Aí ele foi, se aproximou um pouco, e ele falou que depois, pouco tempo depois, o Papa João Paulo II, na época, passou com o Papa Móvel. E ele falou assim, naquele momento, ele me olhou. E aquele olhar transformou a minha vida. De um trambiqueiro, eu entreguei minha vida para Deus. Né? Então, um olhar. Então, assim, a gente está falando do tema de cura, eu acho que, para nós, o primeiro ponto, acho que é importante a gente deixar isso em evidência, né? A questão da cura como algo natural e espontâneo à medida que a gente escolhe de viver no amor de Cristo. Perfeito. O pai sendo pai, a mãe sendo mãe, o padre sendo padre. Gente, se eu for um padre e viver minha vocação com amor, eu sou um instrumento de cura, mesmo sem eu falar, posso rezar por você? Quantas vezes a gente já não fez isso? Né? Com os padres que a gente conheceu. Então, um pai e uma mãe, todos nós, na nossa vocação. Né? Esse acho que é o ponto mais importante. Agora, existe o outro ponto que também é decorrência desse. A gente também precisa ter mais ousadia para viver o dom da cura, porque isso é evangélico, né? O dom da cura é um presente que Jesus deixou para nós. O que são os carismas? São presentes de Deus, não são méritos nossos, né? A gente falou da questão do mérito, né? Não vou rezar porque eu não sei se eu tenho condição de rezar, será que eu vou conseguir curar? Não é a lógica do mérito, é a lógica da gratuidade de Deus. Então, sim, eu acho que nós, como católicos, a gente não foi educado, não fomos catequizados para viver esses dons do Espírito Santo. Até o senhor, né, falando um pouquinho dessa questão de carismas, de dons, eu vi uma foto no Instagram do senhor, o senhor está com o Santíssimo e tem um menininho, né, uma criança abraçado com o senhor. Sim, né? Sim. Então eu acredito que neste período que o senhor passou na Aliança, né, o senhor morou em Portugal, né, morou em alguns lugares, não sei se foi para o Rio, não sei se chegou a ir para a África, mas o senhor rodou bastante, né, como missionário, padre. O senhor pôde presenciar, né, acredito que muitos momentos de cura sendo um instrumento, né? Tem algum momento que o senhor marcou muito a vida do senhor, né? O senhor falou aqui do Rebanhão como sendo curado, mas que o senhor presenciou cura de outras pessoas? Sim. Eu assim, Rodrigo, depois, sobretudo depois, desde antes do ser padre, no meu caminho de seminário, como missionário, essa questão da cura sempre foi uma coisa assim que me instigava, sabe? Que me provocava, no bom sentido. Né? Que sempre foi um apelo no meu coração. Eu falo para você, gente, que eu sou daquelas pessoas que falam assim, você sente que você tem um dom de cura? Não, nunca senti. Né? Ou que eu tenho uma graça, uma facilidade especial. Para mim sempre foi uma questão muito clara de caridade, de serviço e de sacrifício. Muitas vezes é sacrifício. Né? Você faz por obediência, porque você sabe que a nossa fé nos impele, a caridade de Cristo nos impele. Né? Mas então eu pessoalmente, ao longo desses anos, foi um tema que eu sempre gostei de estudar, de ler, de aprofundar. Mesmo ainda depois, no meu tempo de formador, fui alguns anos como formador, um dos
participei do grupo de formadores da Aliança de Misericórdia. Então a gente tinha os jovens que a gente formava, né, nos primeiros anos de caminhada missionária, consagrada. Então a gente sempre trabalhava com eles essa questão da cura, né, dos carismas do Espírito Santo, procurando dar essa formação. Então assim, ao longo desse tempo, e depois de padre isso continuou também, né? Ao longo desse tempo, eu tive a graça de ver, né, várias vezes Deus agindo nesse sentido de curar as pessoas, né? Cura interior muitas vezes, né? Cura de gravidez também, pessoas que não podiam engravidar, depois a mulher conseguia engravidar, né? Teve uma dessas que me marcou muito, que foi um casal que muito amigo nosso, depois a gente também ficou muito próximo. Eles faziam mais de 10 anos que eles não podiam engravidar, que eles tentavam engravidar e não conseguiam, né? Melhor. E o médico tinha falado assim para eles: vocês têm 1% de chance de engravidar. Não, 1% não, 0,1% de chance de engravidar. Impossível, né? Humanamente. Impossível. E você vê depois, numa noite, num momento de oração, onde a gente estava falando sobre fé, a fé de Nossa Senhora, vamos rezar, o que você deseja pedir? A pessoa pediu com fé, bom, no mês seguinte estava grávida. Isso eu já vi várias vezes acontecendo, né? Agora, algumas realmente marcam, né? Uma experiência que me marcou bastante, e foi até uma experiência recente, né? Foi de um senhor que estava com um problema sério nos rins. E aí ele é um senhor ainda jovem, né? Deve ter, não sei, talvez na faixa dos seus 60 anos, mas assim, saudável, forte, né? E ele estava lá com um problema, de repente surgiu esse problema no rim, os rins começaram a paralisar, ele teve que começar a fazer hemodiálise, e aí pediram para que eu pudesse visitar ele no hospital para poder dar uma bênção para ele, né? O pessoal fala: padre, vai dar uma bênção lá. E aí naquele momento eu fui no hospital, conversei com ele, aí você sente o sofrimento da pessoa. Padre, eu estou casado, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, padre, como que vai fazer agora se meus rins não voltarem a funcionar? Então assim, naquele momento eu me compadeci muito, muito, muito da dor dele, né? E aí fomos rezar e realmente assim eu pedi com muita fé. E aí como padre também, o padre pode ministrar o sacramento da unção dos enfermos, sim, que é um sacramento de cura. Sim. É que normalmente assim as pessoas chamam o padre para fazer a unção dos enfermos, muitas vezes quando a pessoa já está lá nos finalmente. 45. Nos 45. Sim. Então assim, aí a pessoa já está entubada, a pessoa está lá. Então, claro que a gente pede, a gente reza, mas é bom assim, as pessoas deixam sempre muito para o final. No caso dele, ele ainda estava lá no começo do tratamento e o médico falou, ele já tinha feito umas 4, 5 hemodiálises, e o médico falou: olha, a gente vai esperar mais 2 dias, se o seu rim não voltar a funcionar, realmente a gente vai ter que, você vai ter que agora fazer a hemodiálise até o fim da vida, né? Porque o rim não estava recuperando. Aí naquele momento a gente rezou, pediu com muita fé, dei unção dos enfermos nele. Depois, na semana seguinte, a cunhada dele encontrou comigo e falou: padre, tem uma notícia muito bonita para dar para o senhor. E aí eu falei: ai, Jesus, né? Eu estava lembrando dele. Falou: olha, no dia seguinte que o senhor foi lá, o médico fez os exames, olhou os exames e falou assim: viu, o que aconteceu com o seu rim? Eu falei: o seu rim não tem mais nada. Nossa. Tá perfeito, nossa, rapaz. Você pode ter alta, pode voltar para tua casa. Nossa. Então assim, poxa vida, aquilo realmente me edificou muito, 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 né? O que eu fiz? Eu só pedi por misericórdia. Eu normalmente gosto de fazer essa oração quando eu vou rezar por alguém: Jesus, aquilo que este teu filho está pedindo com tanta confiança, concede a ele por misericórdia. Eu entendo que assim, a pessoa confia, pedir e recebereis. É graça e misericórdia de Deus ele dar, né? Então naquele momento aconteceu essa experiência, mas tiveram outras, né? Agora, também teve, gente, tantas outras experiências que eu pedi, que eu fui rezar, pedi a cura e a cura não aconteceu. Isso sempre para mim, sempre foi um desafio, sempre foi difícil lidar, sobretudo mais no começo, né? Porque eu ia rezar, falei: depois se eu proclamo a cura, se eu peço cura e a pessoa não é curada. E já aconteceu várias vezes. Lá, ainda mais no começo, quando você está ainda naquele ímpeto.
Aí, fui lá rezar para uma mulher lá que estava com uma ferida enorme na perna. Ai, reze por mim, missionário, reze por mim. Eu quero, mas você crê que você pode ser curado? Eu creio. Aí rezei, Jesus cura, não sei o que ela tira essa dor da perna dela, que ela possa. Como que tá a sua dor? Ah, tá igual, missionário. Não, vamos rezar mais um pouquinho, reza. E agora, melhorou um pouquinho? Como que tá? Não, tá igual ainda. Não, reza 3 vezes. Aí eu falei, então tá bom, minha irmã, então vai, continua com confiança. E a pessoa foi embora mancando. Então, assim, quantas vezes isso já aconteceu, né? Mas aí uma vez eu escutei uma frase que também para mim dizia assim, você vai rezar? Jesus nos ensina a pedir por cura, a rezar. Essa é a nossa parte. Curar ou não depende de Deus, mas a gente faz a nossa parte. Mas, mesmo que a pessoa não seja curada, se você reza com amor, a pessoa se sente amada. E pronto, Deus já se manifestou. Então, quando eu entendi isso tirou um peso das costas, né? Porque eu falei, eu vou fazer minha parte, e vou fazer com amor. Porque se ela não for curada, ao menos eu fui instrumento do amor de Deus na vida dela. E pronto, já bastou, né? Muito bom. E como é importante para alguém que está, por exemplo, no cenário do hospital, receber uma oração. É muito importante. Não sei se vocês já ficaram nessa internado, por exemplo. Eu já fiquei umas 2 vezes. E é um ambiente muito frio, né? Então, frio em todos os sentidos. O ar-condicionado está muito frio, mas é frio assim. Muito procedimento, o médico entra, medica, sai, você não entende o que está acontecendo. Quando ele fala, é uma coisa meio técnica, que às vezes você entende, às vezes não entende. Aí quando entra alguém para fazer uma oração, parece que é um quentinho no coração que dá. Você fala, Deus está aqui, realmente Ele está. Lógico que Ele sempre está, mas você lembra naquele momento da oração, né? Padre, pensando numa pessoa que está afastada da igreja por uma mágoa, de repente, por algum motivo, né? Como poderíamos pensar no processo de cura desta pessoa? O senhor já se deparou com alguma situação? Já sim, até recentemente, né? Eu acho que primeiro, assim, você motivar a pessoa a se aproximar. Então, uma vez uma pessoa, ela falou, justamente ela disse isso para mim, Padre, eu não vou mais na igreja porque eu trago muitas mágoas no meu coração. Aí eu disse para ela, mas então a igreja é o seu lugar, porque Jesus veio justamente para curar os corações quebrantados. Então, naquele momento, a pessoa já, de alguma forma, sabe, o Espírito Santo, a palavra de Deus, tocou o coração, falou, olha, Padre, realmente eu estou precisando. Então, eu falei assim, olha, volte, quer dizer, a pessoa entendeu, eu não vou voltar em primeiro lugar por uma profissão religiosa, por testemunho de fé, sim, mas eu vou voltar porque eu estou precisando dessa cura, né? Então aquilo tocou e atraiu o coração dela. E claro, depois a pessoa foi lá, marcou uma conversa, depois de umas 2, 3 semanas, e foi lá e ela começou a falar das curas, dos traumas da vida dela, contou toda a vida dela. Então, à medida que a pessoa faz isso, ela vai dando espaço para a palavra de Deus, né? A gente coloca uma palavra, dá uma luz, uma orientação, e naturalmente Jesus vai tocando, né? Então, mas tem que ser com muita sensibilidade, né? Tem que, assim, você tem que descer até a realidade da pessoa. Não adianta chegar e falar assim, olha, mas você não está vindo na missa, olha, mas você não está fazendo as suas orações. Se a gente vai por esse caminho mais assim, doutrinal, catequético, você realmente pode ferir a sensibilidade daquela ovelha que já está ferida. Sim. Então, naquele momento, a gente tem que buscar maior sensibilidade do Espírito para poder tocar o coração daquela pessoa. Sim, mas eu falo, de repente, numa situação que a pessoa tem alguma mágoa envolvendo alguma questão paroquial, onde ela não quer voltar para a igreja, porque ela talvez, por um ocorrido, ela tenha rotulado que ali aconteceu algo e ela não quer mais saber da igreja, sabe? Nesse sentido, porque é difícil você, às vezes, querer trazer a pessoa, sendo que a pessoa já não... A única coisa que a pessoa não quer é estar na igreja, né? Como a gente trabalhar em relação a essa mágoa? Os grandes padres, os grandes homens, apóstolos que trabalham com o ministério de cura, todos eles são unânimes em uma mesma convicção. O grande impedimento para a cura é a falta do perdão. Sim. É a mágoa, é o ódio. Mas, na verdade, isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Eu não me lembro se está lá em Eclesiástico, e diz assim, se você odeia no teu coração, como você pode esperar a cura de Deus?
Então a Bíblia, Jesus muitas vezes fala dessa dimensão, né? Então a pessoa que guarda mágoa, ódio, ressentimento no coração, aquilo se torna para ela um bloqueio para ela poder ser curada. Então a cura é uma ferida que está no nosso coração, né? Muitas vezes a ferida foi feita por outras pessoas, situações injustas, né? Mas se a pessoa ela não, em obediência ao Evangelho, em obediência a Jesus, ela não se abre para poder perdoar, para poder tirar aquilo do coração, dificilmente ela vai conseguir experimentar também a cura e a libertação daquele sentimento que oprime. Então, se a pessoa sofreu uma mágoa, a pessoa foi machucada no ministério, na comunidade, ok, Deus não quer isso, mas então agora a pessoa tem que viver essa experiência à luz de Cristo. Por quê? Jesus também foi magoado, Jesus também foi ferido pelos seus, também foi traído. E ele passou por aquilo para nos mostrar como nós temos que enfrentar essas situações, né? Então, assim, aí a pessoa ela tem que, pelo menos com alguma pessoa, se abrir. Sim. Ela tem que tirar isso do coração dela, porque, quer dizer, a mágoa não é responsabilidade dela, mas o guardar o rancor, o ódio, isso é responsabilidade dela. Isso é o que sai do coração dela. Então, eu acho que aqui tem essas premissas por um caminho de espiritualidade, um caminho de cura, que são premissas que a gente sempre tem que observar. Por isso que quando a gente vai, muitas vezes, né, você vê esse pessoal, eu participei de algumas escolas de cura, tem coisas muito boas aí na internet também, tem um grupo nos Estados Unidos que se chama Encounter Minister, que é Ministérios de Encontro. Eles pegaram todos esses ensinos, né, que os pastores protestantes fazem de carismas, de cura, de milagres. Eles são muito avançados nisso, em termos de livro. Eles pegaram todo esse material e eles deram uma roupagem bem católica para isso, né? Então eles ensinam como você rezar por cura, como você acolher a pessoa, é bem didático. Mas nada que a gente, aqui na Renovação Carismática, nada que a gente já não saiba como fazer. É que eles conseguiram colocar isso de uma forma muito, assim, sistemática, muito clara, né? Então, todos eles falam, né? Quando você vai rezar, você tem uma conversa com a pessoa. Então, você faz uma pequena entrevista para você conseguir entender um pouquinho a realidade dela. E aí você sempre tem que detectar duas coisas. Primeiro, a pessoa tem algo a perdoar ou se ela tem algo a pedir perdão. Então, essas duas realidades podem ser um bloqueio para a cura. Ou ela precisa perdoar alguém, então isso tem que ficar claro. Você tem alguma mágoa, pronto, então você tem que escolher por viver isso. Ou senão, se ela também tem que pedir perdão por alguma coisa. Então, daí antes da pessoa vir rezar, primeiro ela precisa fazer esse exame interior, à luz da verdade. Ou, olha, eu preciso pedir perdão, ou para Deus, eu estou num pecado, ou eu machuquei alguém. Então, você vai se reconciliar, você vai procurar uma boa confissão, prepara o terreno do seu coração, porque daí a graça pode vir e a graça vai acontecer, né? Senão, encontra sempre empecilhos. Né? Assim, nesses últimos tempos, que o senhor, acredito que escuta muito nas pessoas, em atendimentos, em confissões, assim, de uma maneira bem generalizada, existe algum, não digo padrão, mas alguma ferida que tem sido mais frequente na vida das pessoas? Talvez, por exemplo, perdoar, né, ou ser perdoado. O senhor deu o exemplo agora. Tem alguma ocorrência mais comum, assim? Tem uma que é muito comum acontecer, porque o inimigo ele sempre usa das mesmas estratégias, né? Então, o que a gente percebe muito nas pessoas que vêm procurar uma cura, uma orientação? Primeiro, as pessoas elas estão muito machucadas por conta de situações de desprezo, situações de humilhação. Então, são situações difíceis que a pessoa viveu, sobretudo na dinâmica da família. Então, a família me distrata, minhas tias, meus irmãos pisaram na bola. Então, olha, é muito comum você ver pessoas que estão carregando feridas nesse sentido, né? Muito comum. Então, que são realmente feridas sofridas, feridas doídas, né? Isso é muito comum hoje, mas daí assim, você tem que orientar a pessoa a fazer um caminho cristão em relação a isso. Sim. Um caminho de perdão e assim por diante, né?
Então eu diria assim, num primeiro momento assim, essa ferida mais no sentido de uma ferida da alma, né? Da alma. E agora uma outra coisa também que eu percebo muito, mas isso não é isso eu que percebo, isso realmente é uma constatação, né? Uma coisa que está afligindo muito o coração das pessoas hoje é a questão da ansiedade, né, gente? Então isso, o que é ansiedade? De alguma forma a ansiedade é uma ferida na alma, né? É uma desordem na alma. Então assim, e isso também tem acontecido muito. E você também pode trabalhar a ansiedade na perspectiva de uma cura interior, de você ordenar a pessoa num caminho de, sabe, interior, de se colocar na verdade, de se olhar, de se conhecer, voltar para si. Então ela precisa olhar para ela e falar, bom, mas qual que é a causa disso? E trazer a luz do Espírito Santo. E daí você reza, muitas vezes também pela graça de Deus, né, por uma via espiritual, vamos dizer assim, um caminho de espiritualidade, a pessoa consegue superar a questão da ansiedade. Porque, olha, pelo menos a experiência assim, que eu tenho pastoralmente dizendo, os casos de pessoas que sofrem com ansiedade, mas aquela ansiedade mais crônica, né, uma coisa mais metabólica, é 10%. É muito pouco. A grande causa da maioria da causa das pessoas que sofrem e que eu vou encontrando, as pessoas tratam a ansiedade num caminho de vida espiritual, sim, ordenando a vida espiritual, né? Então, assim, acho que essas duas coisas hoje, a ansiedade é como meio mal do século, né, como falava Augusto Cury, mas também essa questão da ferida interior de relacionamentos, né? Isso, as pessoas hoje estão muito estressadas, sabe? Estão muito assim ansiosas, então ficam nervosas e falam e se machucam e depois aquele ciclo vai aumentando. Então, assim, isso é muito comum a gente ver. A proposta do livro do Senhor é bacana, né? Para essa questão da ansiedade, né? De você fazer os exercícios espirituais, silenciando, pegando uma horinha no dia, uma horinha na semana, de repente, para quem está começando, né? Eu tive algumas experiências bem bacanas, assim, só de você silenciar e ficar na meditação da palavra, da leitura proposta, já é algo que no dia a dia a gente não faria, de repente, se não tivesse uma proposta, né? E como o livro traz essa proposta, acho que vai de encontro com o que o senhor está falando, com essa questão da ansiedade devido à vida agitada, né? E tudo isso envolve, além do silêncio, uma espiritualidade, né? E a palavra de Deus cura, né? Sim. Quando a gente acolhe a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, ela cura a nossa alma, né? O que a Assembleia responde depois que o padre proclama o Evangelho? Palavra da salvação. Salvar, o que é? Curar, libertar. A palavra salvação no grego, sozo, serve para curar, serve para libertar, serve para restaurar. Então, salvação é tudo, é a obra completa de Deus, né? Então, a gente não responde palavra de autoajuda, palavra de meditação, palavra para a gente lembrar a história. Não, palavra de salvação. Então, Rodrigo, se a gente vivesse realmente a dinâmica da palavra de Deus, né, e o livro, o método de Santo Inácio é só um método para ajudar isso, né? Com certeza o nosso coração seria um coração muito mais curado. A Bíblia não é a palavra de autoajuda, é a palavra de ajuda do alto. Isso. Boa, essa eu não conhecia. Vou usar essa daí nas próximas vezes que eu falar com a pessoa. Boa. É ajuda do alto, isso mesmo. Do alto. E falando na ajuda do alto, como eu estava mencionando, eu tive a oportunidade de adquirir o livro do Senhor, né? E que tem a proposta, né, de você silenciar, estar com a palavra, como o Senhor mencionou agora, que é um instrumento de cura, né? A palavra da salvação, a palavra de cura. E, de repente, acho que é a oportunidade do Senhor contar um pouquinho para nós sobre essa questão do livro, né? Como que surgiu, qual que é a dinâmica do livro. Bom, o método inaciano, os exercícios inacianos, né? Os exercícios espirituais que Santo Inácio criou lá ainda na Idade Média, eles, todos esses séculos de igreja, eles sempre foram uma grande ferramenta de evangelização, de transformação pessoal, né? Então, nós, na nossa experiência missionária, a gente sempre viveu muito a dimensão de oração mais carismáticas, assim. Então, a gente participava e ajudava a conduzir, ajudava a pregar, e muitos retiros carismáticos. Então, vamos louvar, vamos erguer as mãos. Sempre essa dinâmica, que é uma espiritualidade verdadeira, legítima da igreja, mas sempre essa dinâmica, assim, mais avivada.
Isso sempre fez parte também do carisma da Aliança de Misericórdia, né? Uma comunidade essencialmente carismática. Mas ao longo desse tempo, pessoalmente, a gente foi também conhecendo a experiência do retiro inaciano, dos exercícios espirituais. Então eu fiz a experiência dos exercícios espirituais, o Padre Custódio, o Padre Gilson fez, outros, o meu irmão fizeram, outros missionários foram fazendo pontualmente na sua vida. E a minha experiência com os exercícios foi uma experiência muito forte, muito forte. Então, pela primeira vez eu fiz aquela experiência do silêncio. Eu fiz 8 dias. 8 dias. Os exercícios completos são 30 dias. Isso. Mas aí você tem a opção de fazer em um fim de semana, em 8 dias, várias opções, conforme a sua realidade. Eu fiz de 8 dias. E eu lembro o quão bem aquilo fez, no sentido de poder me ajudar em alguns discernimentos. Naquele momento também tocava a questão da vocação, trabalhou muito a questão da vocação. Você sai assim, consolado. Então, a palavra, você sai desimpedido. A gente chega com tantos impedimentos, bloqueios interiores, e Deus vai libertando, desimpedindo a gente, né? Então, a gente sai com a alma assim, você sai realmente se sentindo na liberdade dos filhos de Deus, né? Ou por quê? Porque Deus ordena a nossa alma à medida que a gente para e silencia e escuta a palavra de Deus. Só isso. Bom, depois passado alguns anos, nós nos encontramos, a comunidade nos confiou a missão do trabalho formativo. Então, quando os jovens entravam na formação, você ia acompanhando os jovens e você via muitas vezes aquele sofrimento que eles tinham de poder responder sim a Deus. Então, muitos jovens vinham de uma vida tortuosa, muitos jovens vinham de experiências afetivamente desregradas, experiências homoafetivas muitas vezes, assim, com drogas, problemas familiares. Eu lembro uma das jovens há muitos anos atrás, que ela tomava, se eu não me engano, 7, 8 medicamentos por dia, porque era depressão, era ansiedade, era não sei o quê. Então assim, mas a pessoa tinha o apelo, tinha o desejo e o chamado de poder viver a vida consagrada. Então assim, você via aquele esforço, né? Até que depois de algum tempo, passado alguns anos, o Padre Custódio, né? Então ele era o presidente da comunidade, e ele era muito próximo da formação também, porque ele sempre esteve ali envolvido, ele foi formador por muitos anos, e ele sugeriu, ele falou, olha, por que a gente não traz então a experiência do Retiro Inaciano para a casa de formação? E a gente prepara de uma forma, adequa de uma forma que os jovens, ao longo dos 2 anos de formação, 3 anos, eles possam ir fazendo essa experiência de silêncio. Então, assim, a gente foi realmente uma resposta muito grande, a gente ajustou a programação e a gente começou a fazer. Então, eu lembro que antigamente, o primeiro encontro, quando eles entravam, era um encontro bem carismático, assim, sabe? De oração, louvor e tal. No ano seguinte, a gente mudou. O primeiro retiro deles foi um retiro de silêncio. Nossa! Nossa Senhora, mas tinha muita gente que não entendia. Não, mas isso, gente, mas na aliança, mas isso não faz parte. Vamos fazer, porque esse é um tesouro da igreja. E a gente viu os frutos daqueles jovens. Né? Depois de 3 meses, no segundo mês, começa a sair as crises, começa a sair as dificuldades, quero ir embora para casa, meu celular, meu cachorrinho, minha família, minha mãe, meu pai, minha cidade. As crises que vêm. Então, entrou um primeiro retiro de silêncio. Os frutos, muito bons os frutos. Né? As pessoas consoladas, escutavam a voz de Deus. Tem um dos testemunhos que a gente coloca lá, é de uma jovem que tinha grande tentação de ir embora, mas ela sentiu o desejo de ficar. Naquele momento Deus fala com ela e ela sente consolada para poder continuar o caminho, né? Então a gente foi fazendo por alguns anos, aplicando esse retiro. Depois a gente abriu isso para os leigos que acompanhavam, né? Os amigos, as pessoas casadas. Mas, padre, a gente também quer fazer essa experiência, queremos fazer um retiro de silêncio. Então a gente fez uma primeira experiência desse retiro, e assim, mas em um dia, paf, encheu de gente que queria fazer. E foi muito bom, foi um retiro muito jóia, foi legal, sabe? Pessoas, um casal amigo nosso lá, com 70 e tantos anos, nunca tinham feito silêncio na vida inteira, nunca tinham feito um retiro de silêncio. E aí você viu o esforço dele para poder, queria falar com a mulher, mas não podia falar, queria mexer no celular, mas não podia mexer no celular, aquela coisa. E você vê os frutos, né?
Até que então, depois, passado alguns anos, a gente decidiu escrever o livro para poder divulgar mais esta graça, que é a graça dos exercícios espirituais no dia a dia da vida das pessoas. Então, para a pessoa que não tem condição de parar 30 dias, 8 dias para poder fazer os exercícios, porque quem hoje, né, gente, vamos falar a verdade, quem tem a oportunidade de parar 8 dias para ficar de retiro? Né? Quem que tem essa graça? Um fim de semana, tudo bem, você pode até organizar, mas tem pessoas que nem um fim de semana conseguem. Então, se você tem um livro, você consegue fazer no dia a dia da tua casa. Né? Você se organiza, faz, escuta a palavra de Deus e vai vivendo a experiência. E como que a gente faz para adquirir este livro? Por enquanto, só pela internet, porque a primeira edição do livro, graças a Deus, esgotou, a gente vendeu tudo, a gente fez aqui os lançamentos, né? E foram todos os livros. Agora a gente já está trabalhando na alguma revisão que precisa ser feito. E em breve, se Deus quiser, vai ter uma segunda edição. Mas por enquanto na internet ainda está disponível. Muito bom. E o nome do livro é? Nas Pegadas de Santo Inácio. Nas Pegadas de Santo Inácio. Eu vou procurar. Uma curiosidade, né? Tem uma aluna da academia lá que ela fez o retiro, o Padre Leandro e o Padre Gilson aplicaram na Serra, acho que foi ano passado. Ah, sim. E o legal, o nome do retiro não é à toa, né? Exercícios espirituais, né? Quando você vai na academia, você sai cansado de uma forma física. E essa aluna, ela passou o final de semana lá, ela veio com um cansaço, mas assim, não sei se é espiritual, mas é um cansaço assim, que ela falava, nossa, eu estava esgotada, porque o retiro, ele leva você, ele dá alguns temas, né, para que você faça um exercício espiritual, de ficar meditando, ficar olhando para a sua vida, mesmo no silêncio, né, com o barulho que às vezes existe dentro de nós, você tem que tentar se exercitar para silenciar, para tentar refletir. Então, de fato, às vezes fala assim, 3 dias em silêncio, não, tem muita coisa interna a se resolver, a se exercitar, né? Sim, você sai com a alma consolada, espiritualmente consolado, mas humanamente a gente sai cansado, porque é exigente. É exigente. E até porque o silêncio, se for pensar assim, ele não faz muito parte da nossa rotina, né? Principalmente da nossa geração. A geração agora que está vindo que ela nasce e já tem muita coisa, né? Já tem muito acesso a tudo, a internet, a celular. Aí você parar para fazer um silêncio é diferente. Por exemplo, na época dos meus avós, assim, era roça, né? Então na roça, e tinha muito tempo, digamos assim. Eles ficavam em silêncio, eles almoçavam, depois tinha uma natureza ao redor, era silêncio fora. Deitava naquela rede, ficava ali contemplando a natureza. Ouvindo o barulho dos pássaros. Agora na nossa rotina já não faz tanto, não tem mais, né, essas questões. Então, pra gente é muito mais difícil o silêncio, né, adequar ali. Então para você aí que já tem esse livro, deve ser uma bênção, e quem não tem, procure, né? A proposta do livro é um caminho, é um método de oração. Então, você pode ler o livro de cabo a rabo. Você pode fazer como uma leitura, vou uma noite ler um, ler outro, tudo bem. Você vai colher frutos, mas o objetivo principal é você se organizar e você parar, que seja uma vez por semana, uma vez por mês, para você fazer um exercício. Depois você faz outro. São 30 e poucos exercícios lá. Essa é a finalidade, porque aí você vive o método de oração inaciano. Não é um livro de cabeceira. Não é um livro de cabeceira. Você lê, tem uma sugestão de leitura e uma sugestão de exercício. Aí você para, Isso. faz, acabou lá 1 hora, por exemplo, em silêncio, beleza, fecha o livro. Pode voltar uma semana depois ou no dia seguinte, de repente, né? Eu estou tentando uma vez por semana. Já é difícil já. Mas... E tem alguns padres, por exemplo, o padre Leandro, meu irmão, ele começou aqui na catedral uma noite por mês, que é o grupo inaciano. Então, de terça, assim, né? de terça-feira à noite. Legal. Então, naquela noite você faz a experiência ali de oração, de aprofundamento. Então, também tem alguns outros padres que fazem isso. É uma forma de ajudar a gente a cultivar um pouco mais a vida espiritual. Porque também, sabe, William, se a gente não fizer um esforço pessoal para silenciar, para parar, para meditar, se não tem um esforço, uma sede da nossa parte, a gente vai aí como um carro desenfreado e não para, né? Porque o mundo nos leva a ser assim. Então, claro, para quem quer cultivar uma vida espiritual, a pessoa, sim, ela precisa fazer uma escolha que vai exigir um esforço de poder reservar determinados momentos para ela poder se recolher.
Inserir na rotina dela, né? Porque assim, quando vira rotina, é porque a palavra rotina, às vezes as pessoas levam como uma coisa ruim. Mas na rotina, se você não colocar a oração na sua rotina, você nunca faz oração também, né? Então tem que ter aquele momento que fala, faz parte do meu dia parar esses minutos para fazer essa determinada silêncio ou oração. Aquilo lá tem que estar na rotina, acredito que seja isso a proposta, né? Que você coloque e crie o hábito de fazer aquilo. Então, isso, e olha, e não é difícil. Eu vi essa semana passada. O Brasil é um dos países que está em primeiro lugar no consumo de rede social. Se eu não me engano, a média do brasileiro é 9 horas por dia. Nossa. Isso é muita coisa. Mas você chega de noite, você senta e fala, deixa eu ver um pouquinho. Você vai se envolvendo quando você vê, passou uma hora. Então, assim, você, uma vez por semana, se educar para parar meia hora ou meia hora por dia. Gente, isso basta realmente uma decisão, um esforço, uma atenção. A gente consegue encaixar isso na nossa vida. Perfeito. Muito bom. É isso? É isso. Tá na hora do nosso ping-pong? Bora? É. Chega um momento, Vamos pegar a raquete. no final, já pensou isso? Seria legal, né? Mas não é esse, é um ping-pong católico. A gente vai fazer 5 perguntas, que agora é o final do nosso programa, já infelizmente. Programa bom, passa rápido, né? Então, cada um vai fazer uma pergunta e aquelas perguntinhas rápidas. A gente pergunta, o senhor responde, certo? Começa ou você começa? Fica à vontade, meu irmão. Tá bom. Vamos lá. Eu começo, depois o Rô vai. Um santo. São João Paulo II. Lema de vida. Jesus passou fazendo o bem. Uma música que te aproxima de Deus. Música que me aproxima de Deus. Deve ter várias. Tem muitas, né? E olha, eu gosto muito daquela música que a gente cantou agora no comecinho, o Espírito Santo. Quero mergulhar. Que é tão simples, tão lindo. Essa música, para mim, me toca muito. Um conselho que o senhor possa dar sobre o tema de hoje, para quem está assistindo. Viver no amor. Escolher de amar. A caridade é uma escolha. Então não é um sentimento. Quando a gente escolhe de amar, de fazer o bem, a gente gera o bem, a gente se torna canal de cura, canal de edificação na vida do irmão. Essa é a nossa essência, nossa identidade. Então, o conselho seria, vamos viver de forma coerente com a nossa identidade. Nós somos um transbordar do amor de Deus. Muito bom. E para encerrar, uma mensagem que alcance a todos que estão assistindo. Às vezes a pessoa está chegando agora na igreja, está tentando conhecer mais, né? Caiu aqui no nosso programa, no nosso podcast e assistiu, gostou. E uma mensagem que alcance todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. A mensagem é: fique na rocha. Se esforce na tua vida, meu irmão, minha irmã, para você construir a tua casa sobre a rocha. A rocha da verdade, a rocha de Cristo, a rocha da fé. Porque custa mais a gente construir a nossa casa na rocha. Custa mais você quebrar a rocha, você vê o seu vizinho que está construindo na areia, nossa, mas é tão fácil, é tão rápido, olha lá, não tem sacrifício, e a gente aqui com a picareta e não vai. Mas Jesus nos fala, construa a casa sobre a rocha, porque a casa que fica sobre a rocha vai vir vento, tempestade e a casa permanecerá de pé. A rocha também é sinal desta firmeza interior. Quando a gente está na rocha, a gente pode ser humanamente pessoas frágeis, limitadas, mas interiormente a gente se torna firmes, fortes, como Maria. Então, a importância de, nesse mundo que nos quer cada vez mais voláteis, a gente permanecer sobre a rocha da verdade, da palavra de Deus, a rocha da fé. Amém. Amém, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Nós temos aqui, padre, os nossos apoiadores do programa. A Vêneto, que é a empresa que cede aqui esse nosso espaço, né? Agradecemos muito por isso. E também a Religare Artigos Religiosos. Acredito que o senhor conheça, todos conhecem, aqui alguém já passou por lá sempre. E eles mandaram aqui um presente, um carinho para o senhor, tá? Gostaria de presenteá-lo e agradecer também o apoio da Religare. Se eu Muito puder obrigado. abrir, porque muito eles obrigado. não falaram para abrir, mas eu tô curioso. Então, Vamos ver o que surpresa que vem.
Eu não sou muito bom para abrir presente, gente, mas aqui tá fácil, graças a Deus. Segundo Dom Devair, que veio aqui, falou que tem que sempre rasgar o papel. Então, eu tô tendo mais cuidado para a gente abrir devagarzinho, vamos ver. Olha só. Vamos tirar aqui para mostrar. Que bonito, muito bonito. Olha! Uau! Uma caneca com a cruz de São Bento. Irmãos a religarem, muito obrigado pela lembrança. Deus abençoe vocês. Gostei, muito bom. Muito linda, né? Top. Olha. Essa caneca aqui fica lá como um sinal espiritual. Benção. Na minha casa. Falar em caneca também, nós estamos chique hoje, hein? A gente ó, tá com a a caneca do canequinha programa. nossa aqui, ó. Muito Temos agora bom. canecas também. Canequinha, ó, peregrinando. Agora muito tá ficando muito bacana, mais... muito bacana. Tá ganhando mais cor, né? No nosso programa. E é uma benção, chegamos ao final, vamos agradecendo aqui. Agradeço a todos que ficaram aí, espero que tenham aproveitado cada segundo, cada minuto, que eu tenho certeza que foi muito edificante para a vida de vocês, como foi para a nossa. Passou tão rápido porque foi muito bom. Então agradeço vocês que estão aí, agradeço o meu irmão Rodrigo que está aqui comigo na apresentação do programa, toda a equipe, né? Eu estava conversando com um padre aqui e falando que a equipe é muito grande. Agradeço o pessoal do roteiro, da agenda, da edição, do som, das câmeras e da intercessão. Também fica aqui sempre intercedendo por todos nós, Nos para bastidores. que a gente não saia muito do roteiro, que dê tudo certo. Agradeço a todos vocês. Eu quero agradecer o Padre Danilo, o Will, todos os nossos irmãos de comunidade que estão aqui por trás e fazer um desafio / convite, né? Para você que vai assistir o nosso episódio, para que você nos comentários possa comentar com uma frase bem tranquila, simples, sobre o que te marcou ou o que você entendeu sobre o nosso podcast, o que ficou marcado no teu coração. Uma ótima noite, né? Uma ótima tarde, um ótimo dia para você que está assistindo. Muito obrigado aí por dedicar o seu tempo, né? E estar conosco. Olha, Rodrigo, William, os irmãos que estão aqui, parabéns por esse trabalho, por essa iniciativa de evangelização, né? Que isso possa continuar dando muitos frutos, vocês possam perseverar nesse propósito tão bonito. Eu agradeço também pelo convite de estar aqui com vocês, irmãos na fé, e vamos continuar junto, peregrinando, como peregrinos do amor, né? Do amor, instrumentos do amor de Deus. Vamos então encerrar invocando sobre nós, os nossos irmãos que nos acompanharam, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, de São João Paulo II, o grande peregrino do amor, que Deus derrame sobre nós, nossas famílias, a sua bênção e a sua paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.